Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Karim Férez, esse maluco apresentando esse programa Cine Cameração, com pessoas interessantíssimas de áreas variadas. E tô aqui com um cara super legal, que é um ator, Marcelo Airoldi. Cello. Que delícia estar aqui. Ó, eu que acho uma delícia. Obrigado pela sua Ah, disponibilidade, por você ter aceito esse convite de vir aqui nesse programa aqui. maior prazer. Falar do que a gente vai falar é um prazer na Pô, vida, eu com também certeza. acho, eu também acho. Não é? E o Marcelo é ator, todo mundo conhece, já fez de tudo, novela, cinema, teatro. E você começou no teatro muito cedo, né, Marcelo? Comecei. Eu considero o meu começo de carreira profissional quando eu comecei a dar aula de teatro com 19 anos. Olha que Pô, loucura. que loucura, mas como é que foi? Como que Porque dá assim, aula? desde os 14 eu já estudava teatro, já fazia uma série de cursos e tudo. E aí na minha cidade, eu sou de uma cidade da Grande São Paulo aqui chamada Barueri. Ah, sim. E em 1990, olha só, eles começaram com um curso de teatro na prefeitura, curso de teatro, dança, música e tudo. Olha que E legal. aí eu era na época, a única pessoa da cidade, pelo menos disponível, que se conhecia, que trabalhava com isso. Então eu comecei dando aula para crianças de teatro com 19 anos. Não, mas então, você trabalhava com isso. O que Quer que você dizer, fazia? eu já não, eu trabalhava, eu já estudava teatro, mas eu trabalhava como auxiliar de escritório, trabalhava como office Não, sim, boy, mas você já trabalhava com teatro também. já O que que você fazia, tinha fazia? grupo de Ah, teatro. tinha grupo. Tinha grupo de Você teatro, começou com isso com fazia 15, em São 16 Paulo. anos. Aí eu vinha para São Paulo estudar, na verdade, né, porque lá não Olha. tinha nada. Então me conta antes, eu quero saber, Aham. quando que apareceu assim, falou: "Pô, eu vou 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 ser ator, fazer vou fazer teatro". é muito maluco, porque o teatro, acho que aparece pra gente antes É da gente verdade, saber que o teatro existe, né, porque esse tipo de comunicação, de encenação ou de representação, ele é inato. verdade. Então eu comecei a fazer teatro, costumo falar que eu comecei a fazer teatro antes de saber que teatro existia, antes de ver uma peça de Que teatro. loucura. E aí depois você identifica aquilo e fala: "Nossa, olha É só, isso. isso aqui É. existe". Então porque eu fazia trabalho na escola no terceiro ano, quarto ano, antigos, né, tô falando de Sim, sim, sim. 1970 e pouquinho, Da nossa época, da nossa pessoal, época, né, velho, da né, nossa velho. época, os coroas. Eh, Todo o trabalho de escola eu fazia com teatro, dava um jeito de fazer com teatro. E não sabia muito por quê, na verdade, né, a gente não sabe. Aí que você descobre, alguém te fala que aquilo é a tua vocação, e você fala: "Olha, nem sabia que isso podia fazer", né, que isso era uma espécie Profissão, de que dava pra ganhar profissão, dinheiro com que isso. dava para ganhar dinheiro com isso, ou que era essa a minha forma de se comunicar com o Uhum, mundo, né. uhum. Dessa forma de representar ou de lidar com a ficção ou, enfim, de uma forma que fosse representativa, que significasse uma outra coisa Pra além do que eu alguém, estava querendo dizer né. para E alguém. e e no seu caso teve essa pessoa? Teve alguém? Você lembra se teve Olha, alguém? Karin, Ou várias pessoas? eu lembro que quando eu era bem pequeno, não vou lembrar exatamente a idade, mas talvez 10 ou 11 anos, hã, tinha um costume de fazer todas as festas da escola, de uma escola estadual pública, a gente acabava fazendo, como eu disse, eu fazia de forma, eu dava um jeito de fazer teatro na escola. Então era uma peça sobre, tinha festa junina, eu fazia uma peça sobre festa junina e tudo. Mas uma peça, você escrevia a peça ou era tudo no improviso? Muito Muito improviso, improviso e né, e você aí mais pra frente eu comecei a rascunhar umas rascunhava coisas. as coisinhas. Mas aí teve uma situação específica, que eu devia ter 10 ou 11 anos, eu devia estar na quinta série, então talvez 11, na quarta ou quinta série, enfim. 10 ou 11 anos, e que teria uma comemoração, uma festa que se falaria de Tiradentes. E aí eu não esqueço disso, porque eu era coroinha na época, e aí eu Na fui época lá. você era um coroinha constante, assim, você fazia o trabalho de To coroinha, todo toda todo todo missa, domingo eu ia, isso todo era domingo. praxe, né, minha mãe era católica e tudo, eu ia, e adorava fazer, era uma delícia, eu, gostava muito, porque era um tipo de É representação. isso que eu ia falar agora, não, É, né, já estava o seu já início estava ali, ali, né. já estava ali. E aí eu era muito, nunca bebi o vinho do padre roubado, sempre bebi pedindo. E eu emprestei uma roupa do coroinha, falei: "Padre, você me empresta? Porque eu vou fazer uma peça na escola".
E aí eu botei uma roupa de coroinha, que era uma bata, Hã. aquela caricata bata do Tiradentes, que a gente vê em desenhos de Aham, livro de aham. história na época, né. Pintei de carvão o rosto A barba. e decorei um texto de uma lauda para a época. E fiz um drama com uma corda no pescoço. Mas esse texto você pegou de algum lugar? Não Você que lembro, ah, não você lembro. De um livro de história, tá, ou que a tá, professora estava trabalhando com a tá, gente na legal, época, ou que legal. ela tenha me dado, não lembro. E aí eu acabei aquilo e eu lembro que o pátio ficou em silêncio ouvindo um monólogo que era dramático, porque assim, a gente sempre fazia as coisas, brincando, era uma comédia, era improviso, então era os personagens caricatos, o bêbado, aquelas coisas que a gente conhece quando criança e tudo. De uma forma organizada, mas aquele dia foi um drama, eu não esqueço disso. E o pátio inteiro da escola, do Alexandrino da Silveira Bueno, não esqueço disso, a escola onde eu estudei, parou para ver o trabalho de escola, na verdade, né. E aí eu lembro que a dona Maria Bedunecas, hoje já falecida, escritora também, que era coordenadora da escola, falou assim: "Ô menino, você sabe que é por aí, né, que você tem que ir". Eu não esqueço disso. Ah, então Quando teve. acabou o evento, lá em cima ela falou: "Você sabe que é por aí que você tem que ir, né?". E eu falei: "Por Por aí aí onde? aonde? O que que é esse por aí?". E aí ela falou alguma coisa na época, isso já faz mais de 40 anos, ou 40 anos, eu tenho 51. Mas eu lembro que teve esse gancho de alguém Então foi que ela. além do público, né, que É, tinha prestado atenção, ela me deu esse crédito. E eu falei: "Opa, então vou lá, né, vou lá". Então dali eu já comecei a estudar teatro. que legal, Já comecei a estudar, depois fiz cursos, meu pai foi sempre muito presente, minha mãe e meu pai, que legal. já foram pagar cursos de teatro para mim em São Paulo, me levavam quando dava, depois eu pegava o trem, essas coisas todas, e aí foi. Por isso que anos depois, por incrível que pareça, mas 6 anos depois, eu comecei a dar aula de teatro, já tinha 19 anos, mas eu era, naquele período, um jovem que estava completamente envolvido com teatro na cidade. Um autodidata, um jovem É, na autodidata, verdade eu já estava estudando, assim, eu já tinha feito Emílio Fontana, Macunaíma, já tinha feito várias coisas, porque cursos era o meu livres, interesse, assim. cursos livres, é. Já tinha profissionalizante, mas eu não tinha me profissionalizado ainda, porque eu não tinha idade, né, porque na época era só a partir dos 18 anos que você Hum, começava a se profissionalizar, eu acho que hoje é diferente. Você só podia se profissionalizar depois dos 18 anos, então seria dos 18 aos 21, alguma coisa assim. Enfim, aí começou a que legal. trajetória de Então estudante professor. a sua então, que engraçado, né, porque estudante ele já começou dando aula. E aí você deu aula muitos anos? Começou com 19 anos Muito na prefeitura, tempo na projetos da prefeitura. prefeitura. É, dei muito tempo aula na prefeitura, já estudando teatro, depois entrei na Escola de Artes Dramáticas na USP, Então, isso você já tinha o quê? Uns 20 e poucos? 20 e pouquinhos, é. Aham. Aí eu mudei pra Europa para estudar teatro também, meu irmão morava na Inglaterra, eu fui, ele falou que ia aproveitar que eu tô morando aqui, estudar um pouquinho aqui, fui estudar, Ah, obviamente, legal. já estava na EAD, na USP, abandonei a EAD, fui pra Europa estudar, 1990 e pouco. E aí, quando voltei, eu não voltei dando aula de teatro, eu fui assumir a diretoria do departamento de cultura da cidade, porque eu tinha, de certa forma, essa experiência já, apesar de ser, nova, mas era uma experiência que outras pessoas não tinham na cidade naquele período. Então aí eu fui diretor do departamento de cultura de Barueri muitos anos também, aí fiquei até Que legal. mais de É, você ano tinha a 2000. experiência anterior e aí enriquecida com todo o resto. Exatamente, EAD é. EAD você se formou? Chegou a se formar? Me formei na EAD, me Você tinha formei. trancado então, foi pra Londres. Foi, eu fui morar em Londres, tranquei, voltei, fiz mais um pouco, tranquei de novo quando entrei na prefeitura para dirigir o departamento, era muita demanda. Depois voltei de novo, mas me formei na EAD, em 90 e 90 e pouco, poucos, 98, 9, alguma final de coisa assim. É, década de 90. foi aí me formei. Se formou e aí ficou em Barueri. Fiquei um tempo em Barueri dirigindo o departamento, mas sempre com essa ponte em São Paulo com os grupos daqui. Fiz parte do grupo Vento Forte. Vento traba Forte era aquele lá perto da Cidade Jardim? É, Da Cidade Jardim. exatamente. Ainda tá lá, né, Ah, tá lá ainda? apesar do Ilho Krugli ter falecido há pouco tempo, me parece que o Teatro Vento Forte ainda fica lá. Eu saí antes, hã,
uns 10 anos antes do Willo falecer, sempre com muito carinho, respeito e admiração pelo talento dele, porque ele era de fato um gênio do teatro ah, infanto-juvenil, do teatro para todas as idades que a gente fala. Mas eu tive outra carreira, fui por outros caminhos. Fiquei lá muitos anos, trabalhei muito por aqui, mas sempre dirigindo o departamento em Barueri. E até que saí de Barueri, aí de fato vim para cá e fiquei. Vim para cá, quando eu falo é assim, né? Falo São Paulo, né? Porque São Paulo é onde é uma cidade, uma das poucas cidades do Brasil, assim como Rio de Janeiro, mas especialmente São Paulo, que você consegue trabalhar com teatro, né? De fato, viver de teatro, viver da cultura, viver dessa forma. É. Difícil, mas consegue. No Brasil inteiro, né? Brasil do inteiro, o Brasil mundo é difícil. inteiro, né? O Não é mundo todo, o inteiro. mundo inteiro, O mundo inteiro. ver a cultura de uma forma muito diferente. Mas tem, obviamente, outros lugares que são mais fáceis. Aqui é muito difícil. Em Londres, você ficou quanto tempo em Londres estudando? Eu fiquei 1 ano só. 1 ano. 1 ano. Porque eu me lembro que nessa década de 90 veio um pessoal daqui de Londres, de lá da Inglaterra, de Londres, e apresentou aqui no Tuca. Eles apresentavam peças de Shakespeare Sei. e também faziam uns workshops, tal. É. Era um projeto muito legal. E eu lembro que até no panfletinho ali, no negocinho que eles distribuíam ali, falava que, né, a profissão de ator é uma das que tem que ser mais completas do mundo, assim. Sim. Porque você tem que saber de tudo. É. Né? Você tem que saber etiqueta, tem que saber a gramática, tem que É. saber, né? Tudo, Tem que praticamente saber tudo. de tudo, é E verdade. foi uma vez que eu tomei um choque, assim, falei, meu, e como a gente é maltratado, né? Quer dizer, na época eu também não era profissional ainda, mas como não é valorizado isso, Não. né? Não é e nunca foi, mas E a Inglaterra tem uma tradição do teatro muito mais potente do que a nossa, né? Claro. Obviamente. Mas mas é engraçado. Por exemplo, quando eu estudei lá, eu falei, será que eu fico por aqui, né? Eu tenho cidadania italiana, então isso me facilitava muito. você já tinha na época? Já tinha na época. Ah, legal. Facilitava profissionalmente a minha relação. Eu poderia morar na Inglaterra, poderia trabalhar na Inglaterra. Mas eu acho que ser ator, ser artista, tem a ver com a identidade que você desenvolve. O que é que você quer falar, de fato. E naquele período, especialmente, para mim, a Inglaterra, ou o que eu fiz de cursos na Inglaterra, serviu como referência profissional mesmo. Mas eu não fazia diferença para mim, ou eu não tinha diálogo com o que eles diziam lá, como artista. Tecnicamente, ok, perfeito. Aprender as técnicas, aprender. Era uma coisa que estava nascendo ainda, que não tinha chegado no Brasil, que era o teatro físico, né, que misturava um pouco de dança com teatro. Mas onde é que está a sua identidade? O que é que você quer falar? Né? Isso tem a ver com ser dramaturgo também. Então eu escrevo, eu dirijo. Não é só representar ou interpretar um personagem, mas é o que é que você tem para dizer como artista. Então, naquela época, para mim foi fundamental aprender o que eu aprendi lá, mas não me interessava nem intuitivamente ficar na Inglaterra para tentar a vida como artista, entende? Uhum. Por mais facilidade que eu tivesse, sendo italiano, falando inglês e tudo, falar, não dialoga com o que eu preciso dizer como artista. E o ator tem isso, ele precisa saber o que ele está dizendo. Ele não é um mero representante, transmissor de um dramaturgo. Ele tem ainda mais nesse momento, é quando a gente começa, inclusive, ver a relação entre diretor, encenador, ator. Quais são as vozes? Não é? Que voz é que faz diferença? O que é que você está dizendo? Você é submisso ao quê? Né? Então isso fazia muita diferença para mim na época. E aí eu tive que voltar por necessidade e terminar a EAD, me formar em outras coisas, depois fiz outras coisas como formação, mas eu precisava trabalhar e dialogar com o que eu queria fazer. Então era muito mais importante, como representação artística, estar no Vento Forte, por exemplo, naquele período ou logo depois,
do que ficar na Inglaterra. Não que eu conseguisse, eu não sei se eu conseguiria um trabalho lá, porque realmente é diferente. Mas não me interessava. Uhum. E de fato é isso mesmo, você precisa se formar, né, e ter o que é que você para que você está aqui? É a alma, né? É a É a alma, o alma. O que 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 você que quer a dizer? O que exatamente. que você quer O que dizer na que a tua alma? O sua que que alma tua veio alma pra diz? Exata, veio para exatamente, quê? Para fazer o exatamente. quê, né? E naquele período, há 25 anos, eu falei: "Não, preciso voltar para o meu país, preciso encontrar os meus para poder me expressar". E Eu aí? sentia isso. Aí você voltou. Aí você Voltei. voltou, terminou a EAD, pegou lá a Barueri, né, a diretoria, começou a fazer o projeto cultural lá na cidade, muito Sim, bem. sim. E como artista, o que que você fez? Você escreveu, você dirigiu, você atuou? O que que você fez na volta? Olha, trabalhar no serviço público para mim fez muita diferença, porque eu de fato atuava com projetos de desenvolvimento da cultura, o que nós acreditávamos, e eu acho que de fato ainda é assim, de projetos de artistas da cidade, Locais, o que que eles fomentar a cultura ou desenvolvimento ou identificar qual é que é a carência. vocação cultural da cidade, era a nossa função, pelo menos do meu departamento. Fazia a agenda do teatro e tudo, mas tinha esse aspecto muito forte que é: o que é que nós estamos fazendo aqui? Como indivíduos, os artistas da cidade querem fazer o quê? Estão fazendo o quê? Que já tinha a ver com isso que eu estava pensando. Por que que eu vou ficar lá Aham. se eu quero o que eu quero dizer está no meu país, né? Então tinha a ver com isso. E você voltou, então teve sorte também, Muita né, sorte. porque Eu você sou um homem de voltou. muita sorte, sim. Porque eu voltei e fui chamado para trabalhar na prefeitura, dirigindo um departamento que eu pudesse pensar desse jeito. Ah, Se bem que, né, a gente falou sorte, você falou: "Eu sou um homem de muita sorte", mas também você ouviu a sua alma, e a alma busca, e aí o universo se encarrega, sei lá, sim, pois é, tem uma ligação que né. a gente não conhece. Mas de qualquer forma, também tem a ver com preparo, com estudo, porque eu já tinha feito uma série de escolas de teatro, fui para Londres para estudar, né, estava fazendo escola de arte dramática na Universidade de São Paulo, que é uma escola até hoje Sim, importante. Então tem a ver com estudo, com preparo, com conhecimento. Não é só o desejo de fazer que te faz ser um bom profissional, seja em que área for, obviamente, verdade. né. E a gente que faz teatro sabe o quanto é fundamental você se aprofundar, especialmente em filosofia, psicologia, sociologia e também dramaturgia e também técnica de teatro, né, porque a gente tem eu acho que o ator não pode cair na fantasia de que ele aprender a fazer teatro é aprender a representar, aprender as técnicas de teatro, ao contrário. Você pode aprender técnica de teatro com muita facilidade, né, mas o importante de uma boa escola de teatro é ter uma base teórica importantíssima, que vem, no caso, né, nós que moramos no Ocidente, do nascimento do teatro grego, da Hum, formação do pensamento mitológico mundial, né, do pensamento, da estrutura política do teatro no Brasil, da estrutura política do teatro no mundo. Quer dizer, é fundamental que você entenda por que é que o teatro existe, verdade. e aí os grandes pensadores do teatro, para você ser ator, né, porque não é só uma vocação que a criança tem, como eu tive, como outras pessoas têm, que vão te fazer um artista. Você pode ser uma pessoa que represente na televisão, que até faça alguns personagens no teatro, mas talvez isso não faça diferença no teatro, porque é preciso se aprofundar, conhecer filosofia, psicologia, sociologia, e aí entrar por todos os grandes e importantes dramaturgos do teatro mundial para você ser ator. Porque senão você é um boneco que não interessa a ninguém. E de fato não interessa, né. Esse vazio vai se E deixando ele se mostra transparecer. rapidamente, né, ele se mostra Falamos ao mesmo rapidamente. tempo. Então não é isso que forma um ator. Por isso que é importante a formação do ator, quando eu falo do artista, em qualquer área. Então, por exemplo, você pega um músico. Ninguém é um grande músico de um instrumento, um bom instrumentista, um violino, por exemplo, um pianista ou um violonista, se ele não tiver um trabalho técnico, que se mistura com o emotivo. E por que que o ator seria diferente? Não é diferente. O ator precisa ter um embasamento técnico
muito grande para ser um bom ator, para ter referência, para ter nas suas gavetinhas, né, histórias que não são dele e que tem que lhe pertencer na hora de fazer um personagem, não é? E é fundamental. Então, o ser ator não tem absolutamente nada a ver com deslumbre de fazer televisão, por exemplo. Isso não tem nada a ver. Um ator também pode fazer televisão. Claro. Não necessariamente você precisa ser ator para fazer televisão, mas para ser ator, você precisa se aprofundar em estudos, não é? Então, porque a televisão é uma ferramenta que usa um artista ou um ser humano de uma forma completamente diferente. Então, ser ator, essencialmente, ou a grande maioria das vezes, ou a maior parte das vezes, está na formação acadêmica, de estudos, de preparo, de experiência, ainda que não seja no estudo acadêmico, mas de fazer muito teatro, de estudar muito, para fazer um personagem, não é? Porque esse personagem dialoga com outros personagens, esse ator dialoga com outros atores, com uma companhia, com um diretor, com um dramaturgo, né, para apresentar uma coisa completamente transformada e elaborada para quem está assistindo. Você não pode fazer uma coisa pífia para quem está assistindo, você não pode ser vazio para quem está assistindo. É que nem pegar alguém que fala que é violonista e não violinista, por exemplo, que é uma coisa extremamente técnica, e a pessoa não sabe tocar. É. Imagina um ator que não sabe representar. Ele engana? Não, a televisão engana com ele na câmera, mas ele não engana ninguém. Não é verdade? Então, assim, é isso, é preciso se aprofundar, estudar para poder ser ator. Você veio Inglaterra, os estudos lá te deram muito isso? É. Mais aqui do que É? lá, porque quando eu fui para lá, eu fui especificamente para fazer teatro físico, mímica e estudar com uma pessoa que trabalhava na época com o Peter Brook, que é um diretor inglês absolutamente fantástico. Felizmente ainda tá vivo, acho que o Peter Brook tá vivo, só se eu comi bola nessa. Mas ele é muito idoso já, não sei nem se ele está trabalhando ainda com frequência. Mas o Peter Brook era uma referência para mim e tudo, e eu sabia que tinha uma escola que tinha umas pessoas que trabalhavam com ele que eu podia fazer curso com essas pessoas. E eu fiz, de fato, isso. Então, para mim, era uma formação já ligada com o que eu queria aqui no Brasil. Mas, academicamente, foi o estudo que eu tive aqui no Brasil, na Escola de Arte Dramática. Depois, na verdade, agora na pandemia, fiz uma faculdade de teatro. Agora na pandemia. Como fez? Fiz porque eu precisava, porque a EAD, ela é, acho que é a Cursou? melhor. Fiz uma outra faculdade de teatro. Porque eu precisava estudar, voltar a estudar teatro. Fiz algumas coisas na pandemia e falei: preciso voltar a estudar teatro. E aí fui estudar teatro como aluno, Que legal, que de novo legal. agora na pandemia. Então, assim, com outra formação, aí uma formação superior e tudo, porque a gente não pode parar de Pois estudar é. absolutamente nunca. É. Não é? E como na pandemia a gente não podia atuar no palco, então eu falei: "Preciso fazer isso", e eu acabei desenvolvendo com um amigo, o Thiago Albanese, por exemplo, uma rede de leituras, que era um projeto de dramaturgia, de leituras dramáticas durante a pandemia, que era não dá para fazer teatro, mas o que é que dá para fazer via internet? Ler. Então vamos ler. Que Aí legal. fizemos um projeto de leitura que teve, no percurso todo de quase 2 anos, hã, quase 400 artistas, ou mais de 400 artistas, e mais de 50.000 pessoas Olha, que assistindo. legal, que legal. Online, tudo Online. online. Tudo Tipo online. lives. Eram leituras de texto, ao Ao vivo, vivo, algumas ao é isso, vivo, essa outras gravadas, outras mas que gravadas, entravam algumas numa gravadas. programação, entravam numa programação, e que depois nós pegamos um PROAC para fazer a segunda versão Que disso daí, porque legal, durante um ano nós trabalhamos todos voluntariamente, que legal. se encontrando uma vez por semana. A demanda aumentou 2 vezes por semana, a demanda aumentou Que 3 vezes, legal. até 4 leituras por semana. E aí fizemos depois com o PROAC, mas até estamos esperando agora a edição de um livro dos textos inéditos, percebe? Que podia ter ficado na gaveta Olha, isso, que na pandemia. legal. Mas da onde? Que textos inéditos de quem? Dos próprios atores? Olha, por exemplo, nós tivemos, eu vou falar da segunda versão, que foi a versão que virou um projeto de leituras ao vivo, Tá. por exemplo.
Então, nós tivemos leituras de textos, por exemplo, do Ed Anderson, que é um autor contemporâneo, o texto inédito dele, com, com Sérgio Manberti, ninguém menos que Sérgio Que Manberti, que legal. acabou de nos deixar, e Miriam Meller. Então, por exemplo, esse foi uma das leituras. Aí nós tivemos, por exemplo, leitura de teatro para adolescentes, entendeu? Tivemos leituras. Foram 16 textos inéditos de autores brasileiros, não só de São Paulo, brasileiros. Tá. E mais, na verdade foram 26. 16 leituras ao vivo e 10 10 leituras gravadas. gravadas. Todos textos inéditos para esse projeto, porque o que nós acreditávamos depois nós fizemos um ano de trabalho voluntário, todo mundo Uhum. participou do projeto chamado Rede de Leituras. Ninguém ganhou absolutamente nada, só demandava o seu tempo, com textos desde Pinter, Brecht, autores brasileiros e Aham. tudo. Quando nós inscrevemos o projeto no PROAC, nós entendemos que o projeto deveria ser para estímulo da dramaturgia brasileira. Entendi. E agora, olha que maluco, Karim. Agora tem alguns textos que foram escritos e lidos na Rede de Leitura há 1 ano e meio atrás, Estão sendo que estão encenados. sendo encenados. Que legal Entendeu? demais. Então, assim, serviu muito de estímulo para a produção da dramaturgia, ou para o cara tirar da gaveta o texto que ele falou assim: eu nunca mais vou fazer isso porque estamos numa pandemia. Ler o texto com o elenco que no próprio grupo às vezes se montava, e agora está sendo montado Que legal, profissionalmente. genial, Foi genial. muito legal, muito legal. Muito Genial, bonito. porque, começa do nada mesmo, né, não começa buscando o resultado, começa Não. para fazer, né, para estar Exatamente. trabalhando. Liga para meia dúzia de amigos, vamos ler texto aí à noite, na internet, nesse período pandêmico? Legal Vamos. demais. Quando a E aí gente viu, começou tinha um monte de gente. Autores escrevendo, Tem o site ainda, rededeleituras.com.br, que tá todo o material lá. rededeleituras.com.br, vou entrar Tá também. tudo lá, tá maravilhoso. Legal demais. Vamos voltar lá. Aí você voltou de Londres, então teve esse trabalho aí, iluminado, a sua alma buscou e o universo trouxe. E artisticamente, assim, como ator ou diretor ou dramaturgo, qual que foi o primeiro trabalho? Eu demorei muito, eu fiquei muito tempo no teatro e cuidando lá do departamento da prefeitura, e eu não ia atrás de televisão, assim, não tinha nenhum interesse em fazer televisão, porque não dialogava com o que eu queria, com o motivo que tinha me trazido de volta ao Brasil, que era escrever, que era estar num grupo de teatro, que era fazer teatro de uma forma mais independente de uma máquina que te obriga a fazer coisas que você não queira fazer. Eu só fui fazer, por exemplo, televisão. A primeira novela que eu fiz, pra você ter uma ideia, eu tinha 38 anos já. Então, eu eventualmente fazia um teste aqui, fazia uma publicidade ali para ajudar financeiramente e tudo. Até que me chamaram para fazer um teste para interpretar o Adoniran Barbosa, num projeto chamado A Vida da Gente. E aí eu falei, opa, aí isso me Interessa. interessa, isso é legal. E aí eu fui fazer o teste, acabei passando no teste e fiz um projeto chamado... como que era o nome do programa? Era um programa da Globo que fazia biografias de compositores ou cantores brasileiros. Teve a na leva que saiu a Adoniran Barbosa, saiu Raul Seixas, Tim Maia, saiu uma galera legal assim. E a sua foi o Que primeiro? era- Adoniran foi o primeiro? Não foi o primeiro, saiu Dolores Duran, que é a Nanda Costa que fez, inclusive. Puxa vida, me fugiu o nome do programa Tudo agora, bem. mas era um programa incrível. E aí eu acabei fazendo a Adoniran Barbosa, e dali eu acabei fazendo a minha primeira novela, que era uma novela das 8, chamada Viver a Vida. Que foi exatamente entre 2009 e 2010. Tanto que a novela foi ao ar antes do programa que eu já tinha gravado da É? Adoniran Barbosa. Ele ficou na gaveta há 2 Engavetado. anos ali. Por toda a minha vida, chamava, Por Toda a Por Minha toda a minha Vida. vida, o programa de biografias. Legal. Então aí ficou. Eu comecei a fazer televisão ali. Então ali eu saí um pouco dessa coisa só de fazer teatro,
né, de estar no Vento Forte, de estar escrevendo os meus monólogos, que até hoje eu tenho um projeto com uma linha dramatúrgica muito específica. Eh, e comecei a fazer televisão. Aí fiz uma série de novelas, quer dizer, faço televisão até hoje. Aí fiz cinema, fiz séries, fiz uma série de coisas. Mas a partir dali, antes disso eu não tinha ido atrás de televisão, né? Não tinha ido atrás da tela, que é hoje o que nós estamos falando, cine, câmera, ação. Não tinha ouvido falar luz, câmera, ação. Até então, até os 38 anos de idade eu não tinha ouvido falar disso. O legal da TV para nós artistas é que te dá mais possibilidades. Não sei se é possibilidades a palavra, né? Você fica com mais portas abertas para fazer outras coisas, falar isso me interessa, isso É, daqui não. a televisão traz muita visibilidade, É, né? e Muita aí traz visibilidade. essa possibilidade, né, em E se for uma consequência. visibilidade positiva, é ótimo Pois é. pra gente que é ator de teatro, né, É. especialmente. Mas, então assim, aí começou realmente abriu uma outra porta que eu Tá. não conhecia, né, então a própria televisão me leva para diretores de cinema, que depois me levam para outra novela, que depois me levam para É muito pra uma legal isso, né. série, então Muito isso vai legal. que me leva de volta ao teatro, que Isso me é muito leva de volta legal, então né. isso é muito legal, Muito isso é legal. realmente fantástico, Então, e pegando esse gancho, quantos longas você fez? Você sabe de cabeça quantos longas você fez? Você fez vários longas. Fiz vários, não acho que não são muitos, uns 10 eu acho, uns 9 ou 10. Ah, novela também, por aí, umas 9 ou 10, umas 4, 5 séries, por aí. Trabalhei bastante nesse período, bastante, fui emendando uma coisa na E outra. teatro nesse meio tempo, quando não Também, tinha teatro, também, eu te vi já no palco. Muito é. legal. Faço bastante teatro, Muito legal. Aliás, estou em cartaz no Rio de Janeiro com o Misery, do Stephen King, dirigido pelo Eric Leonati. Eu, Mel Lisboa e Alexandre Galindo. Estamos lá Ah, ainda, isso mesmo, né, estamos em Estreou cartaz. em São Paulo? Estreamos no Porto Seguro, Porto Seguro, ficou pouco, uma temporada Nós curta. ficamos 2 meses, na verdade, foi a reestreia do Porto Seguro depois da pandemia. Foi É, a em peça que reabriu o a teatro. peça que reabriu o teatro e agora nós estamos lá no Rio de Janeiro, no Teatro Sesi Firjan. Ou seja, né, o teatro voltando à vida depois desse período É, pandêmico, aham. depois do massacre que nós tivemos aí de toda a ação anticultural da política brasileira, e que agora a gente começa a voltar devagarzinho e Misery já está em cartaz no seu 4º mês e é um sucesso, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Ah, que legal, que Muito legal, legal. Então, muito legal. Cariocas, Misery, Misery lá no Rio, lá no Teatro Sesi Firjan, no centro. no centrão do Rio. Centrão do Rio, Legal, maravilhoso. legal. Já tem depois do Rio, já sabe quando vai acabar no Rio? Já tem A gente programação para o acaba a resto do Brasil? temporada em primeira semana de junho, e aí nós ficamos um período sem fazer por conta do meu trabalho na TV e da Mel Lisboa também, que vai estrear uma novela. Em seguida voltamos com algumas viagens e, assim, final do ano viagens e 2023 também, mas a gente deve voltar a São A São Paulo em Paulo. algum teatro, porque foi Legal, muito sucesso a temporada. legal. Precisamos voltar. Legal demais, legal É. demais. E o seu primeiro longa, qual foi? Meu primeiro longa foi um filme que eu amo tanto, mas tanto, que um filme dirigido pelo Carlos Alberto Richelli, escrito pela Bruna Lombardi, que era a protagonista do filme, que é Onde Está a Felicidade. Onde está a felicidade? Que legal. É um filme, é uma comédia romântica tão divertida, tão gostosa de assistir, e que nós filmamos aqui no Brasil uma parte, e a maior parte do filme se passa no caminho de Santiago de Compostela. Então, assim, além de você filmar, além de eu estar fazendo um filme que era uma delícia com esse casal que é absolutamente maravilhoso, e o Kim Richelli, que na época fazia o filme, mas já era assistente do pai do Richelli, e hoje dirige também, mas a gente estava no caminho de Santiago de Compostela, viajando e filmando. Então eu tinha feito uma novela importante, aliás, durante a novela eu já estava filmando, era uma loucura essa vida. E aí fomos filmar, ficamos lá fazendo esse filme que eu acho uma comédia absolutamente fantástica e que merecia um olhar mais atento da crítica brasileira para o que aconteceu na época. É verdade, verdade.
Por Onde Anda a Felicidade? Onde está a felicidade? Onde Está a Felicidade? É um filme de 2010 ou 2011, por Eu aí. acho que sim, por aí, 2011 deve Dirigido ser. pelo Carlos Alberto, com a Bruna, Com a você, Bruna, eu, o Bruno o Bruno Garcia Garcia, faz. a Dani Aí tem Calabresa. Dani Calabresa, o Sérgio Guizé Guizé. faz. Tem uma galera muito legal que Uma faz filme. comédia gostosa, Uma com uma comédia comédia que é meio uma delícia. romântica. E metade do elenco, ou quase metade, talvez um pouco menos, é espanhol. Então Ah, é que muito legal legal. também. É, muito legal. A gente gravou lá no caminho. Que era uma trupe que queria fazer o Caminho de Santiago de Compostela, mas dando cambal no passaporte, fingindo que ia fazer o Caminho de Santiago. E o meu personagem era um diretor de um canal que queria fazer como se fosse um pseudo-documentário fake para dizer, ó, fizemos o Caminho de Santiago, e era tudo uma farsa, isso que era divertido no filme. E aí, o que era legal é porque eles se encontram no final e falam, porra, o que é essa trajetória, né? Onde é que tá a felicidade? Como é que que trajeto você tem que fazer para encontrar? É um filme muito bonito, muito bonito. A farsa, quando mostrada abertamente, é uma delícia, né? O Exatamente, problema é quando a exatamente. farsa... A farsa né? é uma farsa, né? Quando a gente não Exatamente. percebe, ninguém assume que é farsa. Exatamente, aí a gente dança, né, carinha? É verdade. Mas muito bom, muito bom. Tá um papo maravilhoso aqui com o Marcelo Airoldi. Cello Airoldi. Cello, A família toda se chama de Cello. é cello, exatamente. Cello é. Airoldi. De que parte da Itália é? Nós somos lá de perto de Milão, a família. Norte. No norte. perto Uma de cidadezinha Milanese. pequenininha. Cello Airoldi. É tudo da Milanese. Lombardia. É tudo da Lombardia. Então isso talvez explique... explica o seu filme mais marcante da sua vida? Isso explica o filme mais marcante da sua vida? Qual que No é formulário, o você filme? não lembra o que você respondeu no filme mais marcante da sua vida? Pode ter sido o... Isso É o Héctor Escola. É o Héctor Escola. Não é o Héctor Escola. Não, é porque assim, tem alguns marcantes italianos, que é o Vamos Héctor lá. Escola, Viagem do Capitão Fracassa, e tem também um outro filme que é muito marcante na minha vida, é O Parente e a Serpente. Então. Foi esse que eu falei Foi aí? esse que O você mais falou. marcante. É porque tem vários. O bom filme, o mais marcante, o que você verdade. gosta mais. São perguntas parecidas. Parecidas. Mas é que o marcante, assim, marcante... O Parente e a Serpente, do Monicelli, que na verdade o roteiro é do Carmine Amoroso, ele é um filme que me marcou muito. Mário Monicelli? É Mário Monicelli? Do Monicelli. Direção, né? Isso, direção do Mário Monicelli. Mas o roteiro... Filme de 1991, se eu não me engano. Isso, por aí, 90, 91. Por aí. Mas o roteiro é do Carmine Amoroso. Hum. Todo mundo atribui, na verdade, ao Monicelli, né? Porque ele é era o diretor famoso. Mas o roteiro é do Carmine. E é um filme que fala de família. O italiano tem muito essa coisa com família, Então, né? E a família italiana é E uma a família coisa... italiana, o espaguete. Como a família brasileira se identifica muito. A família Verdade. brasileira é parecida, né? Todo mundo se reúne aí para fazer, mesmo que cada um pegue o seu prato e vá comer na sala assistindo futebol, a família está reunida para assistir alguma coisa, ou tá batendo um papo aqui, tá xingando, tá brigando. É muito similar. E o Parente e a Serpente, ele é muito marcante porque ele é uma comédia de humor sarcástico, muito potente, que é um casal de velhos que chama a família toda no Natal e fala assim, a partir do ano que vem, vocês vão ter que cuidar da gente. E aí os 4 filhos fazem, oi? Não, mas pera. Você tá... Eu reassisti esse filme. Porque, sério? Claro, né? Maravilhoso. A gente tenta reassistir, não todos Não que dá você falou, tudo, mas... claro. Mas esse eu reassisti e eu achei muito curioso, porque isso que acontece, que é o que marca o filme, só acontece pra lá da metade do filme. Exatamente. Então isso é genial, né? Porque, genial. primeiro que a narração do menininho, né? Exatamente. Já abre com um diferencial, né? Com o molequinho falando. Né? Exatamente. Ele narrando, o moleque deve ter uns 10 anos, Por alguma aí, coisa assim. acho que nem isso. Talvez menos. Então ele narra a primeira 1 hora, né? Não todo o tempo, mas apresenta a família, apresenta os personagens de uma forma genial. E só mostra eles na convivência do Natal. Exatamente, Né? que feliz, né? Todo mundo no Natal. Itália é um país católico, super cristão.
né? Assim como o Brasil é um país extremamente religioso, então tem muito a ver, essa identidade é muito clara para mim, talvez por isso tenha batido muito. Só que lá na frente, exatamente, os velhos falam. Então, depois de uns 50 minutos, eu achei isso genial, que Você eu fui fala, e reassistir e aí? falei, eu não lembrava que era tanto tempo É há de... muito tempo. Não é a Que você não trama. percebe Não também. parece que é a trama principal. Apresenta Então, uma família comum. exatamente. E aí, nos 50 minutos de filme, sei lá, 1 hora de filme, eles É. vêm com essa. Vocês vão E cuidar aí- da gente e ano aí- que vem. Quem vai e cuidar? Aí, exatamente. Aí começa, né? Assim, não, eu não vou cuidar deles, porque não posso, porque eu não tenho não sei o quê. E outra, não vou cuidar porque, meu, eu moro sozinho. É como você mora sozinho? Não, mas eu moro sozinho porque aí vai. Não, mas eu sou gay, por isso que eu moro sozinho. Eu falo, não, mas como você é gay, ninguém sabia que você era gay. Aí descobre que o outro saía com a cunhada, aí descobre que o outro... Aí começa a aparecer todos os, entre aspas, o podre. Ou seja, tudo que se apresentava no Natal Exatamente. era uma farsa. Mais uma vez, olha aqui. Não era verdadeiro. Então aí os velhos, na verdade, o que eles fazem é: e aí, como é que nós vamos viver a partir de agora? Vocês vão cuidar da gente? E aí todo mundo aparece como indivíduo dentro desse coletivo. Então é genial, eu não vou nem falar o final genial. pra vocês Não assistirem fala, depois. Não fala o final, né? É um filme que vale a pena reassistir. Se Vale, você não assistiu, vale. assista. E se você já assistiu, faça como eu, reassista, que você vai ver com cores novas. E, Karim, você sabe que de um tempo pra cá, desde quando eu assisti, eu sempre quis montar isso no teatro. É mesmo? Sempre quis. E aí não deu certo, enfim. Depois eu fui atrás, achei o Carmine, fui atrás dos direitos de fazer. Aí o Carmine fala pra mim: eu vendi os direitos pra um brasileiro. Falei, mas caceta, pra quem que você vendeu aqui? Ele falou, pra um cara chamado Carlos Vieira, que é o Carlinhos, que é um amigo meu. Irmão do Fernando? Exatamente. Fala sério. Carlinhos. Aí eu falei, Carlinhos, pô, você tá com o direito do filme e tal, não sei. Ele falou, tô com o direito. Ele, o Anderson Miller e tal, nós queremos fazer e tudo. Entrou pandemia. Blum, bomba. Isso foi logo antes da pandemia? Logo, assim, um pouco antes, um ano e pouco antes da pandemia, só que captação. Eu não tava no projeto. Falei, pô, tô aqui, cara, se quiser, Mas né? eles já estavam começando. Eu já tava com o projeto, já tinha comprado os direitos e tal. Ele foi a Roma comprar os direitos. E passou. Agora nós estamos em sociedade, nós todos, eu, o Anderson Miller, Priscila Prade, o Carlinhos Vieira, a Carolina Parra, que é minha esposa, fala, vamos fazer esse filme, vamos fazer esse filme não, né? Essa peça. E nós vamos fazer, porque na Itália é uma peça de sucesso. Já era antes? Já era antes. Antes do filme? Não, depois do filme. Depois do filme. O Carmine escreveu e depois virou uma peça. Porque assim, quando eu fui procurar o roteiro, a gente procurava pelo Monicelli na época, não tinha nem internet direito, né? E não era Monicelli, era Carmine Amoroso. Aí o Carmine, que depois eu entrei em contato com ele, ele falou, agora há pouco tempo, poucos anos atrás, ele falou, não, o direito tá aí no Brasil já. E aí o Carlinhos era meu amigo, falei, pô, vamos fazer isso daqui. Aí nós juntamos tudo e nós vamos fazer. Então, sei lá, ano que vem a gente vai ter aí Parente e a Serpente, legal, com um grupo muito legal fazendo. Legal, com certeza. Pô, genial. E precisa, obviamente, vai sofrer adaptações para o que a gente precisa daqui, pro Brasil. É um filme de 40 anos, né? 30, 90. 30 anos, exatamente, exato. Então precisa ter adaptações. Mas vai ser o mais atual possível, porque as questões que estão lá no Parente e a Serpente não desaparecem nunca. Estão desde o teatro grego, se a gente entrar no teatro oriental chinês, nós vamos achar as mesmas questões. Então é isso, tá aí. Comédia dell'arte tinha muito, né? Exatamente, por exemplo, é muito anterior, exatamente. Muito legal. Bom, na verdade, a gente falou do filme mais marcante, você não me respondeu exatamente por que foi o filme mais marcante na época. Foi na época ou passou Foi na época. Não, foi. Bom, até hoje é muito marcante, mas na época foi. Eu vou ter que contar o final do filme. Não conta. Então deixa. Mas essa trajetória de quem você aparenta ser e quem você de fato é. Então, o filme, é o que você falou, ele tem a narrativa, né, ou a narração até do menino, de uma criança que acompanha essa família, que é o neto lá deles. E quando chega da metade do filme, você fala assim, peraí, esses caras não são quem dizem ser. Pois é. Eles são outras pessoas. E aí, a problemática vai se ampliando até a conclusão, que a gente sabe qual é, não vamos contar pra plateia. E com o nome, né, a gente, o nome do
O nome é a tradução literal, né? Parente é serpente. Pois é. Né? A gente adora a família, mas sabe o que que é. Mas esse é o seu filme marcante, mas não é o seu filme preferido. Pelo menos não foi o que você falou pra mim, que era o seu filme preferido. Não, o meu filme preferido é o Delicatessen, acho que eu coloquei aí, né? O Delicatessen, por que eu tô falando de filmes lá da década Começo de da 90? década de 90. Porque foram filmes que me iniciaram, que me fizeram pensar a arte do cinema como possibilidade de comunicação artística mesmo. Então, o Parente é Serpente, isso que eu te falei, essas pessoas que parecem ser uma coisa são outra. No teatro a gente já sabia disso, eu já sabia disso, a gente já fazia, né? Você pega uma boa dramaturgia, você vê que as camadas são muito mais profundas do que o que está escrito ali. O teatro possibilita isso o tempo todo. E aí, quando eu comecei a, de fato, assistir esses filmes que fizeram diferença na minha vida, eu começava a ver que era por conta do que a arte me mostrava e que eu não via no cotidiano. Ou melhor, o teatro, o cinema, um bom filme, um bom livro, ele faz com que você veja o cotidiano ou a realidade de uma forma muito amplificada. É quase que um microscópio sobre a nossa própria vida, sobre quem eu sou, sobre quem você é. Então, por que eu falo do Delicatessen? O Delicatessen é uma comédia também de humor sarcástico. E por que eu gosto desse humor? Porque ele abre uma possibilidade para a gente que é engraçado, que é divertido e tudo, só que ele nos apunhala ao mesmo tempo. Ele faz, né, ele abre, você está se divertindo, daqui a pouco fala assim, nossa, eu tô rindo que pesado, disso. Que pesado. E o Delicatessen é a história de um filme, é a história de um grupo num lugar, num prédio, em que as pessoas estão passando fome e tem um açougueiro e todo mundo torce para que alguém morra naquele prédio para ter comida. Então a gente fala de um aspecto de miséria que é um filme de 91, Também, eu acho. 92, eu acho. Filme francês de 91, que tem esse humor completamente irônico, pontual, Irônico ácido, agudo, né? ácido. Mas está falando de um momento, de um lugar específico ali, aquele prédio que ninguém mora lá, quer dizer, eu, você, ninguém que está nos assistindo mora lá, mas que fala de fome. Aí você fala, peraí, eu estou em 2022 com 40 milhões de pessoas no Brasil em situação de miséria, ou passando fome, que não tem emprego, que não tem comida. Nós temos uma Cracolândia aqui do lado da gente, com pessoas que têm questões de saúde, questões sanitárias gravíssimas. Então, são coisas que dialogam com assuntos que, infelizmente, não morrem na nossa sociedade. E o Delicatessen tem uma coisa que eu absolutamente amo no cinema, que é um aspecto fantástico. Demais. É humor, é engraçado, é fantástico, nos apunhala a cada cena, só que tem uma coisa fantástica, que tem um grupo subterrâneo que tem milho reservado, que quer resolver aquela questão. Então, assim, brinca com essa coisa quase infantil com uma questão que é humanitária. Então, ele realmente nos bota uma lupa de uma forma... Porque aí eu acho que tem uma questão estética. Não é só o tema. Né? Que você pode ter milhões de temas, você pode ter documentários sobre a fome. Claro, se mas você aí não você trouxer de uma forma palatável... Exatamente, você não assimila aquilo. E o Delicatessen faz isso. E Delicatessen é uma coisa, né? Nossa, uma Delicatessen é o nome de uma loja de doces, de não sei o quê, de salgado, de guloseimas, e é o quê? É um cara que mata as pessoas para que eles tenham o que comer. E de uma forma absolutamente grotesca, absolutamente. Então é maravilhoso. Então foi um filme que quando eu assisti eu falei, olha por onde dá para ir. Olha por onde a gente pode chegar. A gente pode falar sobre tudo. Sobre tudo de uma forma que chegue nas pessoas. E não repudie e não afaste as pessoas desse tema. Ao contrário, eu falo de um aspecto que é doloroso,
mas que é palatável, como você disse. Genial, Como é que eu transformo a fome em algo palatável? genial. Assistindo Delicatessen. E é genial, né? Tem cenas genial. antológicas, tanto que a dupla depois foi pro Destino de Uhum. Amélie Poulain, entre, né? Exatamente, Que fizeram uma mil coisas aí, é, os a diretores fazem dupla, eu mil digo os coisas. diretores, e levaram vários atores, né? Lá Sim, do Delicatessen. depois fizeram o Ladrão de Sonhos, fizeram uma série de coisas, Vários são maravilhosos. catapultou, É, o filme catapultou. exatamente. Bom, ator preferido, vamos falar um estrangeiro e um nacional. Eu botei aí na lista o Lázaro Ramos, por exemplo. Depois. Eu acho o Lázaro um ator brilhante, mais do que ator, eu acho ele um artista brilhante, pelo que ele tem feito na história da vida dele, como profissional, não na vida pessoal, que eu não conheço, nesse sentido, mas na vida profissional dele, ele tem um histórico, exemplar. Então ele faz novela, ele faz teatro, ele está com um texto em cartaz aqui em São Paulo, uma comédia, ele está com o filme mais importante brasileiro hoje em cartaz. Ele é um homem que pensa, Qual é o filme? que é o filme do Lázaro Ramos, o último, que é a Medida Provisória. Ah, Medida O Medida Provisória, Provisória. verdade. Então, assim, o Medida Provisória é um filme que já tá fazendo história, é um filme que entra como um filme importante na cinematografia nacional, é um filme que tira ah, do buraco que nos meteram nesses 2 anos e pouco o cinema brasileiro. Ele tira, ele faz o cinema brasileiro emergir, só que já vem numa outra condição. É um homem negro falando de uma condição diferenciada, difícil do negro brasileiro, da pessoa pobre, enfim, de tudo isso que o Lázaro sempre defendeu. Ele defende projetos de leitura, por exemplo, entende? Então, ele mais como só um bom ator, ele é um grande exemplo como artista, como um homem, como um ser político dentro desse país. Então, por isso que eu o admiro tanto. Legal demais. Aqui. Legal demais. E atriz preferida? Quem que eu botei aí? Eu tenho tantas, eu falei, vou botar. Eu nunca não botei uma só, tenho certeza. Não botou Botei uma só, mas várias. vamos falar da brasileira, já que a gente falou do Tá. Lázaro, você pôs a Viviane Pasmanto. Ah, a Vivi, eu fiz uma peça com a Viviane chamada Amor Profano, que é uma peça de um texto de um autor judaico, um autor judeu, uma peça judaica, que éramos eu e ela, um casal, ela uma judia radical, religiosa, e o meu personagem era um judeu que tinha abandonado a religião. Você nunca deixa de ser judeu, mas deixa de ser religioso, né? E eu já admirava na televisão e tudo, e nunca tinha trabalhado com ela. E aí a gente fazia, cada dia que a gente fazia a peça, a gente redescobria o espetáculo inteiro. Que legal. A direção foi da Einat Faubel. E aí eu percebia o quanto ela estava aberta para fazer teatro e para recriar a cada dia. E a gente se divertia tanto, era uma tragédia a peça, mas a gente se divertia tanto fazendo. Olha que Esse é o legal. privilégio da nossa profissão. A gente se divertia porque a gente redescobria a nossa relação em cena todos os dias. A gente acabava a peça e falava, e aí, Vivi? E ela, nossa, Tchelo, a gente foi não sei o quê. Você viu aquela cena, aquela... Então, ela tem uma presença, uma vida em cena, fazendo teatro, na televisão, é evidente, não preciso nem falar dela, mas que ela tenta se redescobrir como artista a cada dia, em cada cena. Isso é, porque legal. o teatro você não repete, né? Você fala, é a mesma peça? Mas é fazer de novo. E fazer de novo é fazer novo. Então, com ela era uma delícia fazer isso. Que Por isso eu legal. citei, porque realmente Que tem uma legal. admiração Que legal. muito grande por Que ela. legal. E para finalizar, Marcelo, eu queria saber assim, se tudo fosse possível, que poder de cinema você gostaria de ter? Eu achei muito legal a sua resposta, não sei se você lembra, espero que você lembre. Lembro. Eu achei genial o que você respondeu. Eu acho que é um pouco o que a gente faz com o cinema, com o teatro. Eu acho que é um pouco a função da gente que trabalha nas artes cênicas. Que é fazer o outro sentir o que você sente. Ou fazer o outro sentir o que o outro sente. Né? Que, na verdade, o resumo é ter empatia. É empatia. É você
saber se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que essa é uma questão grave dos tempos atuais, mas sempre foi, que é o seguinte: se colocar no lugar do outro ah, é você entender o mundo como amplitude que não é a do seu próprio umbigo. Exato. É muito maior do que você, o mundo. E é muito maluco, porque você só pode ter empatia se você descobrir sua individualidade. Porque senão você se perde nesse meio. E aí você não se reconhece e não reconhece o outro. E eu acho que falta isso pra gente, né? E eu acho não, tenho certeza que nós que fazemos cinema, que escrevemos textos de teatro, escrevemos roteiro para cinema, fazemos novela, filmes e séries, temos essa possibilidade. É isso que a gente faz. A gente provoca, fazendo o outro ver, um outro personagem que aparentemente é completamente distante de você, ele se identificar de alguma forma, ou pelo aspecto oposto, ou por similaridade, com aquilo que ele está vendo. E isso é gerar empatia. Não é? Se você pega o próprio teatro grego, a própria catarsis, né, do que o Aristóteles falava, e que depois a gente quebra isso e começa a lidar de outra forma com a relação, com o envolvimento, com a história. A gente quer um distanciamento da história para ter um aspecto, um pensamento crítico sobre a própria história. Mas é isso, é a identificação com o que você está vendo para que você, de uma certa forma, não precise ser aquilo ou fazer aquilo. Você experiencia aquilo como espectador ativo, obviamente, e percebe que o mundo está além do seu próprio umbigo. Ele é uma outra coisa. Por que tragédias como Édipo, Medeia, textos importantes da dramaturgia, ou filmes importantes, como eu falei só de filmes de 30 anos, pelo menos, podia falar um monte novo, mas esses filmes nos marcam, essas histórias nos marcam e nos transformam. E eu tenho possibilidade de pensar em mim e na minha relação com o outro através do que eu vejo na arte. Então, por isso a empatia é fundamental. Para eu me colocar no lugar do outro, para eu sentir ou experienciar de uma forma, ainda que seja fictícia, o que o outro está fazendo. Por isso que a arte é fundamental. E a arte faz essa questão de eu só consigo entender uma obra de arte se eu tiver a capacidade de distanciamento e reflexão disso. Por isso eu preciso de uma boa educação, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ver o outro de outra forma, não é? E é isso que amplia o meu universo. Isso que deixa o meu universo rico. A filosofia, a psicologia, porque me amplia como ser humano. Senão a gente vira o quê? Eu posso ser um animal. É isso. Eu não sou só um animal, eu sou também um animal. Mas se eu for só um animal, eu entro no aspecto da violência e da barbárie, que é o que a gente não interessa pra gente. Fantástico papo, obrigado, Marcelo, fantástico. Que delícia! Pessoal, pessoal que tá vendo aqui, a gente falou sobre cinema, arte, ser humano, cidadania, inúmeras coisas, psicologia. Queria agradecer muito a sua presença aqui, obrigado. Eu que agradeço, Foi que uma delícia. aula aqui, um papo maravilhoso, a gente podia conversar mais tantas horas Nossa, sobre tudo com certeza, isso, né? é verdade. Arte e cultura. Então é isso aí, pessoal, nos sigam aqui, Cine Cameração, trazendo pessoas interessantes, com papos interessantes sobre filmes, peças, teatro, tudo que é cultura relacionado a isso. Eu sou Karim Feres, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, também estamos em plataformas de áudio como Spotify, Deezer. Marcelo Ayrold, muito obrigado. Eu que agradeço, estou muito feliz. Está em cartaz sempre em teatro, filmes longas. Quem não conhece o trabalho dele, acho que vai conhecer, que é um trabalho maravilhoso. E agora estou gostando muito mais de você ainda, um ser humano espetacular. Obrigado, Marcelo. Karim, beijo. Muito obrigado. E, pessoal, bora ser feliz. Abraço! Bora ser feliz. Uhul!